Fala, meu aposentado, meu pensionista, meu beneficiário da INSS que assiste o INSS Explicado. Meu nome é Luan, já tem um tempinho que eu não venho por aqui, mas o canal ficou aí em boas mãos, conteúdo diário saindo, mas hoje eu venho trazer novidade, coisa boa para a revisão da vida toda. Última atualização e essa é em favor dos aposentados. Então, você que está aí do outro lado da tela tem que ficar do início ao fim para entender direitinho o que aconteceu, tá bom? A gente está explicado. Aqui a gente traz vídeos diários sobre tudo que ajuda o aposentado, o pensionista e o idoso, principalmente aí, recentemente, no tema da revisão da vida toda. Então vamos lá. Nota técnica do IEPREV. Quem acompanha o canal aqui sabe que a gente vem formando opinião, trazendo argumentos jurídicos e vocês têm ajudado a gente a repassar esse conteúdo. E é por conta disso que as entidades representativas que estão atuando no processo lá da revisão da vida toda estão conseguindo argumentos. E a nota técnica 1 de 2024 do IEPREV em relação ao tema 1102 é a prova viva de que vocês fazem a diferença. Porque tudo que a gente comentou de ilegalidade, tudo aquilo que vocês colocaram no comentário, que vocês construíram junto comigo, todos esses argumentos que vocês trouxeram aqui com a gente foram abordados nessa nota técnica. Então vamos lá. Nota técnica tema 1102 da revisão da vida toda. O IEPREV, Instituto de Estudos e Pesquisas em Direito Previdenciário, em conformidade com seus objetivos de fomentar discussões e disseminar o conhecimento científico acerca de direitos fundamentais e sociais, vem a público apresentar as considerações técnicas referentes ao julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS no âmbito do tema 1102 de repercussão geral, comumente conhecido como revisão da vida toda. Veja vocês que eles estabeleceram aí a nota técnica para disseminar, concatenar o conteúdo que inclusive a gente ajudou a formar. Você que está do outro lado da tela e ajudou a formar isso aqui. Isso aqui é fruto do trabalho da gente, conversando, tratando sobre a revisão da vida toda e principalmente sendo técnico sobre a revisão da vida toda. Diferente de muitos canais, muitos portais que tentam trazer aí notícias sensacionalistas, aqui a gente traz conteúdo massivo, conteúdo jurídico que dá argumento para você e que ajuda instituições como essa a formar um documento desse calibre. Então vamos lá, ó. Da impossibilidade de rediscutir o mérito em sede de embargos declaratórios. A gente sempre falou que embargos de declaração não é para discutir o mérito. E a gente, quando teve o julgamento dos embargos, né, quando a gente ganhou a revisão da vida toda no julgamento lá em novembro de 2022, que teria somente o embargo, a gente falava muito sobre modulação dos efeitos, sobre a possibilidade de mitigar alguns efeitos, porque a gente sabia que isso é uma prática do STF. Vocês vão ver até que no final tem um argumento em desfavor disso, tá? É que não era nem para fazer modulação, mas fica aí até o final para você ver. Mas a gente falava sempre que não poderia rever a decisão dos aposentados e pensionistas, porque embargo de declaração não tem aí esse condão. Então tá lá, segundo o artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabe embargo de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir a omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deve se pronunciar de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. No caso do tema 1102, entendemos não haver nenhuma das hipóteses para cabimento dos embargos declaratórios, com adoção de efeitos infringentes. Isto porque o ministro Cristiano Zanin alega em síntese que os ministros Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Carmen Lúcia e ministra Rosa Weber votaram pela não existência da violação da cláusula de reserva de plenário. Contudo, de outra sorte, os ministros Luiz Roberto Barroso, Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Fux votaram pela existência da violação da cláusula de reserva do plenário. Nesta toada, o ministro Cristiano Zanin aduz que seu antecessor, Ricardo Lewandowski, que é a cadeira que ele assumiu era de Lewandowski, tá bom? Então ele diz que Lewandowski se omitiu em relação à existência ou à inexistência da violação de cláusula de reserva de plenário. Assim, consequentemente, sendo necessário que ele, na condição de ministro atual da cadeira do STF, se manifeste contra a referida omissão. E aí, a construção desse documento já traz aqui tudo aquilo que a gente já falou aqui no canal. E não há uma omissão do ministro Ricardo Lewandowski. E o que o ministro Cristiano Zanin quer fazer é votar no lugar da cadeira. A cadeira já se pronunciou. Ricardo Lewandowski já tinha dito que não há reserva do plenário, não há violação à reserva do plenário. Vocês vão ver por quê aqui.
O que ele está fazendo é tentar induzir a corte a achar que Lewandowski se omitiu, quando na verdade ele não se omitiu, para ele poder votar e votar contrário aos aposentados e pensionistas. E a gente já fez um vídeo aqui falando sobre o Rudini, o quão ele tenta ser ilusionista aí nessa situação de processo para poder trazer à baila o entendimento dele, para poder trazer aí a possibilidade de o entendimento dele prosperar. Então tá lá, ó. 2.1 da inexistência da omissão do voto do ministro Ricardo Lewandowski. Sim, Ricardo Lewandowski se pronunciou e se pronunciou em favor dos aposentados quando o assunto é cláusula de reserva de plenário. A alegação de omissão no voto do ministro Ricardo Lewandowski não conduz à verossimilância dos fatos. Isto porque o ministro Lewandowski acompanhou integralmente o voto do ministro Marco Aurélio, que expressamente se pronunciou quanto à não violação à cláusula da reserva do plenário, justamente nos termos da resolução 642 de 2019, do próprio STF, de modo que não há que se falar em omissão quanto a este ponto. Então, Lewandowski, ele acompanhou integralmente o ministro que votou e votou falando sobre a reserva do plenário. Então, o voto dele já está ali estabelecido, tá bom? E isso parte da onde? A resolução mencionada dispõe sobre o julgamento de processo em lista de sessões presenciais e virtuais do Supremo Tribunal Federal. Vejamos a redação dada ao artigo 6º da resolução 642 de 2019. Os ministros poderão votar nas listas como um todo ou em cada processo separadamente. As opções de voto dos ministros serão as seguintes: acompanhar o relator com ressalva de entendimento, divergir do relator e acompanhar a divergência. Eleitas as opções B e C, o ministro declarará seu voto no próprio sistema, tá? Quando ele precisa ali, obviamente, dizer a ressalva do entendimento ou divergir do relator. Não foi o caso do ministro Lewandowski, mas conforme se desprende da análise do referido artigo, se o ministro possui alguma divergência em relação ao voto do relator, ele deve votar conforme a linha B, ou seja, ele deve votar acompanhando o relator, mas dizendo qual é a divergência que ele tem. Ou seja, acompanha o relator com uma ressalva. Agora, contudo, se ele acompanha o relator na sua integralidade, ele deve votar conforme a linha A, isto é, acompanha o relator. Neste enredo, observamos como votou o ministro Lewandowski no julgamento virtual do dia 4/6 de 2021. Então tá lá, aqui, ministro Lewandowski acompanhando o relator, que à época era ministro Marco Aurélio. Tá? Então, ele acompanhou a integralidade do voto do Marco Aurélio e o Marco Aurélio já tinha dito que não houve violação à cláusula da reserva do plenário. Logo, Lewandowski falou também que não há, porque acompanhou ele. E como Zanin entrou no lugar de Lewandowski, Zanin não poderia declarar essa omissão de Lewandowski, porque não houve omissão, porque quando Lewandowski diz acompanha o relator, ele está falando a mesma coisa que Marco Aurélio, e Marco Aurélio falou que não houve violação à cláusula da reserva do plenário. Então não há omissão num cenário como esse. O que o ministro Cristiano Zanin vem tentando fazer é ludibriar a corte, aproveitar que há um espaçamento entre as datas, esse voto aconteceu em 2021, então há um espaçamento entre as datas para que o volume do processo, os tantos procedimentos que houve no processo, passem despercebido para que ele possa ter voz. Só que a cadeira dele, que é Lewandowski, já falou. E como foi que a cadeira dele falou? Falou acompanhando o relator. E o que é que o relator disse? Que não houve violação à cláusula da reserva do plenário. Então não faz sentido nenhum Zanin declarar essa omissão. Notemos que o ministro votou exatamente nos termos do artigo 6º, a linha A da resolução 642, acompanhando, portanto, integralmente o entendimento do ministro relator. Desta feita, destaca-se que o trecho do voto do ministro relator Marco Aurélio, que rebate expressamente a alegação de violação à cláusula da reserva do plenário, diz assim, ó, de início, quanto à evocação do artigo 97 da Lei Maior, direcionar a atuação do tribunal pleno ou do órgão especial que lhe faça, às vezes, o colegiado de origem não incorreu em erro de procedimento. E aí, quando ele diz o colegiado de origem, ele está falando do STJ, tá?
Então, limitou-se a apreciar a controvérsia à luz da legislação de regência, ou seja, à luz da lei e não da Constituição. Descabe confundir simples interpretação da norma à luz, no caso concreto, com declaração de inconstitucionalidade. O que ele está dizendo é: analisar a interpretação da legislação não pode se confundir com declarar inconstitucional um trecho da Constituição. Então não houve afronta, ou seja, e também não houve erro no procedimento do colegiado de origem, que é o STJ. Então, a declaração de omissão da reserva do plenário está errada por parte do Zanin, porque Lewandowski votou como Marco Aurélio e Marco Aurélio disse que não houve erro no procedimento e que a interpretação foi da norma e não uma declaração de inconstitucionalidade. Perceba o efeito cascata, de modo que Zanin não poderia dizer que Lewandowski foi omisso, porque ele não foi, porque ao voltar como relator ele diz: eu estou dizendo exatamente o que ele disse. Ah, mas e se ele quisesse fazer alguma ressalva? Ele poderia dizer que acompanha o relator com alguma ressalva. Ele não fez, então ele falou igual a Marco Aurélio. Marco Aurélio falou que não teve erro, e se não teve erro, Zanin não pode votar dizendo que teve omissão. Entendeu? Entenderam? E isso aqui, esse documento, ele fica perfeito justamente porque traz-se à tona, na realidade, o que o Zanin quer fazer aí com o aposentado e com o pensionista. Em suma, diga-se que ao acompanhar o voto do relator na íntegra, automaticamente o ministro Lewandowski votou pela não violação da cláusula de reserva de plenário, deste modo impossibilitando qualquer alegação de omissão quanto ao tema. Ainda que o INSS buscasse alegar omissão quando do julgamento presencial, tal alegação também não deve prevalecer, isto porque, novamente, o ministro Lewandowski acompanha o voto do relator que foi mantido em sua integralidade. Inclusive, o ministro dá início ao seu voto no plenário físico com a seguinte frase: senhora presidente, também eu vou reafirmar o voto que proferi no plenário virtual. Ou seja, o voto que ele deu aqui, que foi igual o de Marco Aurélio, ele repetiu em plenário físico. Outro ponto que merece atenção em relação à alegação da omissão trazida pelo INSS, que foi acolhida pelo ministro Zanin, cinge-se no fato do INSS arguir que o ministro Luiz Fux votou pela violação à cláusula de reserva de plenário. No entanto, conforme podemos verificar no voto proferido pelo ministro, em nenhum momento ele trata da violação à cláusula de reserva de plenário em suas considerações. Neste cenário, vejamos que para uma situação idêntica, o INSS utiliza duas linhas de raciocínio totalmente distintas, sempre com o objetivo de lhe favorecer. Então, quando o julgador diz voto com o relator, mas o julgador, esse julgador é contrário à violação da cláusula da reserva do plenário, o INSS diz que Lewandowski aquele ministro foi omisso. Mas quando o cidadão faz alguma ressalva e a ressalva não é a cláusula de reserva do plenário, aí o INSS diz que ele não fez ressalva nenhuma no voto, entendeu? Então sempre buscando se favorecer. Quando o ministro Lewandowski não trata de forma expressa em suas considerações acerca da cláusula da reserva do plenário, o INSS diz que ele foi omisso, como eu disse. No entanto, de outra sorte, quando o Fux também não tratou da violação da cláusula de reserva do plenário em suas considerações, o INSS aduz que ele votou pela violação referida. Então, assim, a ideia do INSS e que Zanin está comprando é: se o ministro não fala nada, mas não vota de acordo com meus interesses, ele foi omisso. Mas se o ministro não fala nada, acompanha o voto de quem foi a favor dos meus interesses, ele falou. Ele é contrário à cláusula da reserva do plenário. Então, dois pesos, duas medidas, fica muito claro. Em verdade, nas duas situações, temos que o ministro Luiz Fux acompanhou o voto divergente do ministro Nunes Marques sem ressalvas, portanto, claramente votou pela violação da cláusula da reserva do plenário. Fux votou pela violação da cláusula de reserva do plenário. Mas Lewandowski também votou contra a violação da reserva do plenário.
Ambos, quando acompanha o voto contrário ao relator ou quando acompanha o relator, estão dizendo: essa pessoa aqui, ela vai falar por mim. Ou seja, se eu acompanho o relator, tudo que o relator falou, eu falei. Se eu acompanho quem divergiu do relator, tudo que quem divergiu do relator falou, eu falei. Então, Fux foi a favor aí da violação da cláusula da reserva do plenário. Mas Lewandowski, que é a cadeira de Zanin, não foi. E quando ele disse que votou como relator, ele já está dizendo que não foi. Entendeu? Então, se ele está dizendo que não foi, não cabe omissão. Deste modo, concluímos que todos os ministros se manifestaram quanto ao tema, resultando num placar de 6-5 pela não violação à cláusula da reserva do plenário, e, consequentemente, restando de clareza solar não haver qualquer omissão do julgado, sendo incabível a oposição de embargo de declaração sobre tal alegação, e, em caso de provimento, indubitavelmente estaríamos diante de uma decisão teratológica. Quer dizer, aí uma decisão de cunho duvidoso. Bom, vale dizer que a doutrina brasileira defende que, em que pese a colocação dos embargos no rol de recurso, este não possui a referida natureza, tratando em verdade de um instrumento processual colocado à disposição das partes para a correção de vícios formais da decisão, não rediscussão do mérito, com o objetivo de aprimorar a qualidade formal dessa decisão e, consequência, a qualidade da prestação jurisdicional. Desta forma, conclui-se que, pelos embargos de declaração, não se pretende reforma ou anulação de decisão, função extra dos recursos, mas somente o seu aclareamento ou complementação. O que a gente quer dizer aqui é o seguinte, ó: embargos é só para jogar luz naquilo que está escuro, não para refazer a decisão que está clara. E a decisão está clara. Como é que é clara? Reserva do plenário, o voto foi 6-5 e para não violação da reserva do plenário. Tá bom? Outro sino que tange ao fundamento para o afastamento da violação da cláusula da reserva do plenário, este encontra amparo na firme jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o segurado possui direito ao melhor benefício. Vejamos. Direito adquirido ao melhor benefício implica a possibilidade do segurado ver o seu benefício deferido ou revisado de modo que corresponda à maior renda possível no cotejo entre a renda mensal inicial obtida e as rendas mensais que estaria percebendo naquele momento, se houvesse requerido em algum momento anterior o benefício, desde quando possível, a aposentadoria proporcional. Ou seja, não tem que se falar em reserva do plenário, porque isso aqui também já está pacificado muito antes. E a revisão na vida toda nada mais é do que o benefício mais vantajoso. Entendeu? Então houve ali uma interpretação da legislação, da aplicação ou não da regra de transição que permitia utilizar os salários anteriores a 94, chegou-se à conclusão que podia, isso era uma interpretação da norma, não tem nada a ver com a Constituição e também já estava sedimentado nesse outro julgado aqui do tema 334. Assim, cumpre destacar que não houve declaração de inconstitucionalidade da norma quando da decisão do Superior Tribunal de Justiça, no tema 999, mas tão somente a aplicação do direito ao melhor benefício, justamente como decidido pelo STF, o que possibilita o segurado de optar pela aplicação das normas mais vantajosas, que isso nada mais é do que o tema 334 que eu acabei de mostrar para você. Vejamos que, em verdade, o que houve foi a aplicação de um primado fundamental do direito, que é a hermenêutica, a interpretação. A hermenêutica preza pela interpretação das normas, dos princípios e até mesmo das jurisprudências, a partir da análise dos seguintes critérios: literal ou gramatical, sistemático, histórico, teleológico, axiológico e sociológico. Portanto, é extra translúcido que o julgado do STJ apenas interpretou e aplicou reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, nada mais foi do que uma interpretação da norma, tá bom? E não houve omissão, porque Lewandowski votou igual a Marco Aurélio, e Marco Aurélio já tinha dito que a reserva do plenário não foi violada. Também dá impossibilidade de manifestação do ministro quando seu antecessor já proferiu voto no processo. Ou seja, a nota técnica aqui entra no seguinte, ó: considerando que Lewandowski se pronunciou, Zanin não pode se pronunciar, e você vai ver agora o porquê. Também é importante destacar a impossibilidade do ministro Cristiano Zanin em um processo que seu antecessor, o ministro Ricardo Lewandowski, já votou. Inclusive, a referida previsão encontra amparo no artigo 941, parágrafo 1º do CPC. Vejamos. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido, este o autor do primeiro voto vencedor, ou seja, do voto divergente.
O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído, que é o caso aí do ministro Lewandowski, que aposentou, ou seja, não pode alterar o voto dele, e o voto dele foi claro, acompanhando Marco Aurélio, e contrário aí à questão da reserva do plenário. A previsão supramencionada foi sedimentada em julgamento recente da questão de ordem suscitada nas ADI 5399, 6191 e nos EDS na ADI 633. Os ministros, por maioria, decidiram preservar os votos dos ministros aposentados ou que se desligaram do tribunal por outro motivo, quando há destaque do julgamento virtual para levar o processo para plenário presencial. Ou seja, quando há destaque, mantém-se o voto, que é o caso da ministra Rosa Weber, que houve agora o destaque, ela já votou nos embargos, o voto dela permanece. Imagine quando o julgamento é encerrado, que foi o caso no caso de Lewandowski. A orientação vale para todos os casos futuros que enfrentem a questão, bem como para o julgamento que está em andamento. Isto significa, em hipótese alguma, o ministro que assumiu a cadeira do ministro aposentado pode proferir um voto contrário ao decidido por seu antecessor. Tal conduta, além de ir contra o ordenamento jurídico, conflita com a jurisprudência recente da sua própria corte, bem como o dever de solidariedade entre seus pares. Entendemos também que questões preliminares estão preclusas com o julgamento do mérito. O Código de Processo Civil é regido pelo princípio da primazia do mérito. Referido princípio está positivado no artigo 4 do mencionado Código, cuja redação preceitua: as partes têm direito de obter um prazo razoável à solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que, mesmo que houvesse aí a omissão de Lewandowski, não seria em sede de embargo de declaração que essa omissão deveria ser declarada. Essa omissão deveria ser declarada no momento do julgamento, ali pelos ministros que ali estavam presentes. Uma vez que não foi declarada, perde-se o direito de fazer isso, porque isso é uma questão preliminar, questão que, inclusive, direcionaria o julgamento de volta para o STJ. Nem precisaria julgar. Então, uma vez que superou as questões preliminares e se julgou o mérito, mesmo que não se superou da maneira correta, tem que dar primazia ao mérito. Entendeu? Tem que prevalecer o mérito. Então, Zanin está errando de novo. Ele erra duas vezes. Ele erra por considerar omisso o voto de Lewandowski, que não foi, e isso fica claro no regimento do próprio STF, quando o ministro Lewandowski vota com o relator, então ele vota em todos os temas com o relator, e Marco Aurélio, que era o relator à época, disse que não houve violação à cláusula da reserva do plenário, e ele erra de novo por trazer uma questão preliminar para a sede de embargos. Então, gente, você vê que é claro que ele, como a gente já disse aqui no canal, ele está querendo dar uma de Houdini, né? Então, essa é uma realidade incontestável e bem representada no artigo 282, parágrafo do CPC de 2015, que prevê que o juiz deve resolver o mérito a favor da parte que lhe aproveite a declaração de nulidade, devendo ignorar vício formal e proferir decisão de mérito. É a prevalência do julgamento de mérito aliada ao princípio da instrumentalidade das formas, né? Foi botado das normas ali, mas das formas. A partir dessa análise, resta de clareza solar que o ministro Cristiano Zanin, ao proferir seu voto no sentido de anular o julgamento da revisão da vida toda, de certo está ignorando a preclusão material quanto à alegação de violação de cláusula de reserva de plenário, bem como a própria instrumentalidade das formas. Perceba, como eu te disse, para além de ele estar errado em considerar omisso, mesmo que houvesse omissão, ele não poderia fazer em primazia ao julgamento de mérito, como está aí descrito. Isto porque o princípio da instrumentalidade das formas, não das normas, prevê que atos processuais não serão repetidos nem suprimidos quando não prejudicar a parte. Agora pensemos, com a anulação do julgamento e devolução dos autos ao STJ, independente do novo resultado favorável ou desfavorável para a parte naquele julgamento, o processo fatalmente voltaria ao Supremo Tribunal Federal para que eles pronunciassem em um julgamento no qual os ministros já votaram o mérito em duas oportunidades e ambas resultariam em uma definição favorável aos aposentados, afastando a violação à cláusula da reserva do plenário. Ou seja, só iria atrasar, ia deslocar para o STJ para fazer algo única e exclusivamente formal, que era sanar o vício, e ia voltar para o STF, e quando chegasse no STF, as cadeiras que se pronunciaram favorável iam se pronunciar favorável novamente.
Porque o tribunal é um só. Aí você vai me dizer, ah, Luan, mas aí vai mudar ministro. Mas assim, não deveria. Isso é um entendimento da corte. O STF não é uma pessoa, não é um ministro. O STF é uma corte. A corte decidiu que a revisão da vida toda é possível e estão querendo anular o julgamento por uma simples preclusão que, além de ter sido arguida de maneira equivocada, porque não houve omissão do ministro Lewandowski, mesmo que houvesse, não poderia ser arguida nesse momento, porque precluiu. Dessa forma, entendemos que o voto do ministro Cristiano Zanin, em caso de provimento, apenas demonstrará a fragilidade da segurança jurídica do direito brasileiro e violará preceitos processuais que tiveram um avanço importante nos últimos anos, principalmente com a promulgação do novo Código de Processo Civil. Como eu disse, erro crasso de processo, gente. Isso é erro crasso de processo. Isso fere toda a lógica da segurança jurídica brasileira. Imagine se toda vez que um juiz aposentar, você e o outro juiz entrar e identificar um erro pequeno no procedimento, o procedimento tiver que voltar todo. Aqueles 5, 6 anos que você ficou esperando para uma audiência de instrução, para o julgamento, para a sentença. Às vezes demorou 3 anos para uma audiência de instrução, mais 2 anos para uma sentença. Aí a sentença foi, no embargo, o juiz aposentou, o outro juiz percebe que faltou ouvir uma testemunha. E ninguém nunca falou no processo. Aí vai lá esse juiz diz, ó, não. Essa decisão não tá válida porque faltou ouvir a testemunha. Quem tinha que ter visto isso foi o outro juiz, os dois advogados no processo. Deveria ter erguido isso antes. Para ele, novo, que chegou, só cabe cumprir, só cabe se pronunciar pelaquilo que ele compete ali dali para frente. Porque a cadeira fala, não é a pessoa que fala. É a cadeira do ministro do Supremo Tribunal que fala. É a cadeira do juiz de piso que fala. É a cadeira do juiz federal que fala. Não é a pessoa. A pessoa é substituída. O tribunal, o juiz natural, não são. Tá bom? E aí vem o terceiro e mais controvertido ponto, que aqui eu tenho algumas ressalvas a fazer, em que pese, tecnicamente, a modulação dos efeitos de decisão não deveria caber em casos de interpretação de legislação só em casos de inconstitucionalidade. Por padrão, o STF já vem trazendo possibilidade de modulação de efeitos em outras decisões, por influência aí da repercussão financeira, econômica e todas as outras repercussões políticas que uma decisão pode impactar na estrutura básica da sociedade. Ou seja, a depender da situação e da decisão, o que não é o caso na revisão da vida toda, pode mexer com toda uma parcela da população e isso fique muito difícil de se fazer. Então, mesmo que não seja uma decisão de inconstitucionalidade, a modulação dos efeitos ela é praticada pelo STF. Mas o que a nota técnica traz é o seguinte, só poderia modular se fosse no julgamento da revisão estivesse tratando de inconstitucionalidade. Como se não tratou de inconstitucionalidade, não tem por que modular. Então vamos entender. Subsidiariamente ao entendimento de anulação do julgamento, o ministro Cristiano Zanin votou pela modulação dos efeitos da decisão, apresentando a seguinte tese. Por razão de segurança jurídica, na esteira do artigo 926 e 927 do CPC, modular os efeitos da decisão, atribuindo os efeitos ex nunc a contar da publicação do ato de julgamento, 13/12, sem qualquer ressalva, restando expressa a impossibilidade de revisão dos benefícios previdenciários já extinto, rescisão das decisões transitadas e julgadas à luz da jurisprudência dominante negaram o direito à revisão, e revisão de pagamento de parcela dos benefícios quitados à luz do tempo do entendimento vigente, vedando-se consequência o pagamento das parcelas pretéritas. Todavia, entendemos que a modulação, isso aí é o entendimento do IEPREV, entendemos que a modulação apresentada pelo ministro não deve preponderar, pois somente em sede de controle concentrado. O que é controle concentrado? É controle da Constituição. Controle concentrado e difuso são controles constitucionais. Diante de discussão de inconstitucionalidade de uma norma, que pode ocorrer a modulação dos efeitos da decisão. E aí eu faço aqui a minha ressalva pessoal como Luan, obviamente em todo respeito aí à técnica de quem redigiu o documento no IEPREV, porque está com a razão, tecnicamente, doutrinariamente. Você só fala em modulação dos efeitos quando você discute controle concentrado e difuso, ou seja, quando você discute se a norma é constitucional ou inconstitucional, ou seja, quando você está falando de Constituição. Então, por isso, é importante dizer que, em que pese tecnicamente isso esteja correto, a praxe do tribunal é modular efeitos de decisões que podem gerar um turbilhão aí
social. Eu concordo que não deveria modular efeito nenhum na revisão da vida toda, porque a revisão da vida toda não vai gerar esse caos todo. É uma revisão de exceção, nem todo mundo tem direito e, portanto, todo mundo deveria receber aí seus retroativos de maneira adequada. Mas a minha técnica me diz que sim, vai haver alguma modulação dos efeitos e a gente espera que a modulação seja de acordo com o voto da ministra Rosa Weber, que é a melhor modulação para os aposentados e pensionistas. No caso do tema 1102, diz o IEPREV, não houve declaração de inconstitucionalidade e tampouco alteração de jurisprudência dos tribunais e das cortes superiores. Ao contrário, os tribunais vinham sedimentando e aplicando o direito ao melhor benefício em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E após o julgamento do tema 999 pelo STJ, o direito à revisão da vida toda foi consagrado pela segunda maior corte do país. Portanto, não há que se falar em modulação, sendo que ambas as cortes superiores do país já garantiram o direito ao segurado, seja especificamente como no caso do STJ, seja por meio de aplicação do direito ao melhor benefício no caso do STF. E aí ele assina aí, dia 5 de janeiro de 2024, Luiz Gustavo Bertolini, Nassif, diretor de atuação judicial do IEPREV, fez um brilhante trabalho nessa nota técnica, realmente merece louvores aí pelo trabalho realizado, mas a gente já vinha comentando sobre tudo isso aqui no canal, a gente deixa isso aí de maneira mais clara, num vídeo maior, mais explicado, tentando desmistificar aí o que foi dito nessa nota técnica com um rigor técnico maior, para traduzir para vocês 3 coisinhas simples. Primeiro, Lewandowski não foi omisso. Lewandowski votou com o relator Marco Aurélio e ele votou em aí não reconhecer a cláusula de reserva do plenário. Ou seja, ele entendeu que o STJ fez o correto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma vez que Lewandowski não foi omisso, Zanin não pode votar. Por quê? Porque Lewandowski, quando vota, permanece o voto da cadeira mesmo ele aposentado. Então, não deveria nem haver discussão na sede de embargo de declaração quanto a se Zanin votaria ou não, porque Lewandowski não foi omisso. E o terceiro e último ponto é que mesmo que ele tivesse sido omisso, ele não foi, não deveria ser esse o momento para atacar e trazer à tona essa omissão, porque nos embargos de declaração, isso deveria ter sido suprido antes e não nos embargos de declaração. Então o voto do ministro Cristiano Zanin está totalmente desalinhado com as questões relacionadas aí ao tema violação ou não da cláusula da reserva do plenário, porque esse tema já foi discutido, já foi vencido e é um tema que não tem que retornar em sede de embargo de declaração, porque ele teve votação 6-5 e portanto, não houve omissão nenhuma e Zanin não deveria ter que se declarar por conta disso, tá bom? Então, sem mais delongas, eu queria agradecer pela sua paciência, pela sua audiência. Você teve no INSS Explicado. Meu nome é Luan e a gente traz vídeos diários sobre aposentados, pensionistas e idosos. E a gente pede para que você continue acompanhando o canal, deixando o seu like e principalmente compartilhando isso aqui. Isso aqui é fruto do trabalho de vocês. O que a gente vem construindo aqui vai ganhando força e vai ganhando repercussão nas entidades de maior renome do Brasil que falam sobre previdência, que estão colaborando com vocês, aposentados e pensionistas. Então, agradecer ao IEPREV pelo trabalho, mas também agradecer a vocês, porque sem vocês esses temas não ganhariam a repercussão que deveria e não teria tanta gente representando vocês, assim como eu estou aqui representando vocês. Muito obrigado mesmo e eu te espero no próximo vídeo.